Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz nessa noite, diz glória a Deus. Glória a Deus, estamos felizes, meus irmãos, alegres. Mais uma noite onde o Senhor nos concede saúde, graça e misericórdia, meus irmãos, para nós entrar por aquelas portas e adorar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Hoje aqui os irmãos não estão aqui a casa cheia, né, como é de costume, mas Deus mesmo assim vai trabalhar, vai operar, vai realizar as suas obras extraordinárias nessa noite. Deus não se limita a bastante gente, mas Deus quer um coração adorador nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, que se encontra no livro de Lucas 18, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ontem o pastor falou comigo que já era meia-noite. Vai pregar amanhã. Glória a Jesus. Eu fiz uma breve oração antes de dormir. Falei, Senhor, confirma uma mensagem. Aí quando acordei de manhã, a mensagem era essa. Lucas 18, meus irmãos. Falar sobre oração. Eu posso mesmo falar de oração porque eu orei e as bênçãos que eu pedi a Deus aconteceram. Amém. Então eu posso Aleluia. poder ensinar os irmãos nessa noite. Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, que assim vos diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardios para com eles. Digo vós que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus. Meus irmãos, no capítulo 18 de Lucas, Jesus está narrando aos seus discípulos, ou à multidão, uma parábola que diz que Jesus está contando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vou centrar a mensagem um pouquinho aqui nesse primeiro versículo e depois trarei o versículo 7 e 8 que acabamos de ler. Meus irmãos, sabemos que a nossa vida, a nossa caminhada cristã nessa terra, ela é centrada por oração. Por que oração? Porque a oração é o acesso do crente para falar com o Pai. Nós somos filhos de Deus. Fomos alcançados pela graça e misericórdia, a qual lá na cruz do Calvário Ele nos resgatou da vã maneira de viver. Ele se levou lá no lamaçal do pecado e nos tirou de lá. Nos deu uma nova vida, nos limpou, umas vestes limpas, nos deu. E hoje estamos aqui na presença dele. Então somos filhos de Deus. Aleluia. E o filho tem o seu pai a conversar. Assim como eu converso com meu pai, assim como os irmãos conversam com seus pais, com seus filhos, nós temos alguém a conversar. E a oração é isso, é a conversa, é o diálogo entre o crente com o seu Pai, o Deus poderoso. E Jesus conta essa parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Meus irmãos, às vezes a gente ora, a gente busca, e há hinos que falam que às vezes a gente busca a Deus e o céu parece de bronze. A gente clama, a gente ora, a gente suplica ao Senhor e Deus não responde, e Deus não opera. E nenhum sinal há de Deus para a nossa vida. Mas Jesus está falando. Eu vou contar uma parábola a vocês do dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração, meus irmãos, nunca vai ser um momento onde vamos fazer uma oração ao Senhor e no momento Ele vai responder. Há um obstáculo nesse caminho de oração. É a minha e a tua fé. A irmã acabou de cantar esse hino aqui, que é um hino maravilhoso. Bem-aventurado quem confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e a sua fé não foi em vão. A oração, meus irmãos, junto com a caminhada cristã em nossa vida, ela é centrada em confiar, em acreditar, em esperar no Senhor. Eu e os irmãos oramos. Nós buscamos ao Senhor. Olha aqui o nosso tema que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É uma busca constante, é um clamor constante que nós clamamos, que nós oramos ao Senhor. Mas Deus, Ele primeiro vai olhar a minha e a tua fé. Ele vai olhar primeiro a minha e a tua esperança, a intenção do coração. Jesus está falando: orar
orar sempre e nunca desfalecer. Mas há outro porém, meus irmãos. O que estamos orando? Qual é o teu pedido? Qual é a tua súplica? Qual é a tua oração? Porque o apóstolo Tiago, o bispo Tiago, ele vai falar na carta ao Tiago que diz: vocês pedem demais e não recebem, porque pedem mal. Mas como assim pedir mal? Por isso que eu estou falando, irmãos, o que nós estamos pedindo ao Senhor? Qual que é a nossa súplica? Que voz o Senhor escuta de nós lá em cima? Ele escuta você clamando: Senhor, me dá a tua presença. Eu preciso da tua presença. Ou, como diz aí o Evangelho da prosperidade, diz: Senhor, eu quero ser próspero. Senhor, eu quero ter tudo nessa terra. Qual é a nossa oração? Jesus fala: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que é? É eu orar hoje. Não aconteceu. Eu oro amanhã de volta. Eu orei hoje. Amanhã eu oro de volta. Eu vou orando até Deus responder. Porque Deus, meus irmãos, Ele recebe a nossa oração lá em cima e começa a trabalhar. Mas quando Ele vai olhar de volta para nós, Ele tem que ver em nós a mesma fé. Daniel, ele passou 21 dias orando. Mas a palavra vai dizer que ele orou no primeiro dia. O anjo já desceu para falar com ele. Mas o príncipe da Pérsia estava impedindo o anjo de responder a oração de Daniel. Mas mesmo assim ele perseverou. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 20 dias, 21 dias orando. O anjo falou: olha, desde o primeiro dia que você orou, Daniel, eu fui ao teu encontro, mas o príncipe da treva me impediu. Eu voltei ao pai e pedi socorro a Miguel. No dia 21º, Miguel veio comigo e eu estou te entregando a resposta. Porque desde o primeiro dia a tua voz foi ouvida no céu. Olha que coisa maravilhosa. A minha e a tua voz, meus irmãos, é ouvida no céu. Deus, Ele ouve a minha e a tua oração. Por isso, meus irmãos, continue buscando ao Senhor. Continue perseverando na oração. Ainda que Deus não mova a montanha, não mova as barreiras para te responder, mas tenha a certeza que a tua oração está sendo ouvida. Aleluia. Tenha a certeza que o teu clamor está sendo ouvido por Deus. E Ele vai responder. Ele vai operar. Continua orando pelo teu filho. Ore pelo teu esposo. Ore pela tua esposa. Ore pela tua filha. Continue orando. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele conta a parábola. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. E também uma viúva que ia todo dia. Faz justiça ao meu caso e ir embora. Faz justiça ao meu caso e ir embora. Aí por ela ter todo dia, meus irmãos, importunado o juiz: olha, me faz justiça contra o meu adversário, me faz a justiça contra ele. Ele vai falar bem assim: todavia, eu vou fazer justiça para que ela pare de me importunar. Jesus, contando essa história, essa parábola, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo: olha, ainda que essa mulher, essa viúva, estava importunando esse juiz, vocês fazem a mesma coisa. Clame, busque, persevera em buscar, em servir, em fazer. Porque ainda que o juiz seja ingrato, eu não serei grato. Ainda que o juiz seja bruto, eu não serei bruto. Ainda que o juiz tenha de tudo se escapar de responder o pedido, eu, porém, não vou fugir. Ore, busque, clame, que eu estou com as minhas mãos estendidas para te dar a vitória, para te dar a tua petição. Voltando à pergunta: o que você tem orado ao Senhor? Vou me atentar aqui. Nós buscamos às vezes por avivamento, mas temos que pedir primeiro: Senhor, me aviva, para que assim eu possa avivar os irmãos. Eu não posso orar, meus irmãos, e falar assim: olha, Senhor, abençoa a minha família, faz eles ter prazer
prazer de estar na igreja se eu não tenho? Senhor, faz a minha família ter temor de Ti se eu não tenho? Isso se chama de hipocrisia. É eu querer orar para a minha família e falar: Senhor, aviva eles, e não aviva eu. Orar, oração, é uma arma poderosa. É uma arma que o diabo ele tenta atacar, porque ele sabe que a oração é poderosa. Ele sabe que o poder da oração é tremendo. Porque um certo dia apareceu um profeta a um rei e disse: olha, você vai morrer. Ele virou o rosto para a parede e começou a orar: Senhor, lembra de mim, Senhor, que fiz tudo certinho para o Senhor, que as minhas obras eram perfeitas diante do Senhor. Enquanto o profeta estava saindo, Deus falou: volta lá, você não vai morrer, te darei mais 15 anos de vida. Glória a Deus, aleluia. Porque ele orou. Certo dia, um moço, junto com Eliseu, olhou para fora e viu o exército da Síria rodeando aquela casa. Eliseu bem tranquilo disse: olha, você vai ver uma coisa, Senhor, abra a visão desse jovem. Abriu, vai lá fora ver. Ele viu o exército da Síria, mas ele contemplou as montanhas e viu o exército de cavaleiros ao redor. Oração. Elias clamou e o fogo desceu. Vai dizer também que antes de se apresentar ao rei Acabe para falar que não vai chover, ele orou, ele clamou, depois ele orou de volta, porque o segredo, meus irmãos, para pedir na súplica é orar. Recebeu? Recebi. Continua orando. Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu. Continua orando. Continua buscando. Vai dizer a palavra de Deus bem assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas como que eu vou resistir ao diabo se eu não estou clamando ao Deus do céu que me protege? Senhor, me livra das tentações. Como que Ele vai me livrar da tentação se eu não pedir? Se eu não clamar? Senhor, salva minha família. Como o Senhor vai salvar se eu não estou clamando? Mas Deus hoje está nos convidando a orar. Está nos convidando a perseverar. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque sabemos, meus irmãos, que o diabo ele vai nos atacar na área da oração. Ele não vai permitir você ficar orando ali tranquilinho. Ele vai te cutucar para você se levantar, para você ficar olhando o relógio, para você ficar olhando para o amigo, para o irmão ao lado. Ele vai te importunar para você não orar, porque ele sabe o segredo, o poder da oração. Glória a Jesus, aleluia. Jesus fala: pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e a porta vai se abrir. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate se abre. Jeremias 33, verso 3: clama a mim, eu responder-te-ei. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós, vai nos alertar, vai nos ajudar, vai nos consolar, vai nos extrair, nos exortar, que a oração ela é uma arma poderosa. Ainda que eu olhe agora e não aconteça, Senhor, estou temporando e nada acontece, o céu está de bronze, mas Deus fala: meu filho, persevera, meu filho, continua, meu filho, não temas, eu sou contigo. Jacó lutou com o anjo a noite inteira. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. Eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. O que ele está dizendo com isso? Senhor, hoje não aconteceu nada, mas mesmo assim eu vou continuar buscando. Eu não te busco. Temos que colocar isso em nossa vida, meus irmãos. Que a gente não pode entrar para aquelas portas ali e falar assim: Senhor, eu quero isso, 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 isso.
senão eu não te louvo, senão eu não te sirvo, senão eu não faço a tua vontade. Porque o maior presente dado a nós é a salvação. Nós estamos aqui pela presença do Espírito Santo, que nos conduziu a esse lugar. Porque, meus irmãos, é tremendo o negócio. O mal, ele ataca nós para nós não estar aqui dentro. Olha só aqui a igreja, meus irmãos. Se o tanto de irmão que tiveram aqui na quarta-feira estivesse aqui hoje, estaria mais essa igreja aqui. Porque a oração também, meus irmãos, ela nos ajuda, ela nos fortalece. Olha só. Eu acordei de manhã. É só uma história. Eu acordei de manhã sem a alegria de saber que hoje tem culto. O diabo ele vai olhar e falar: olha, não precisa ir para o culto hoje. Não precisa vir para cá hoje. Você vai lá, vai fazer um culto, e não vai receber nada. Deus não vai te abençoar. É certo que ele joga. Aí você fica lá, está com o coração fraco, não ora muito, não lê Bíblia. Aí aquele pensamento vai entrar no teu coração e você fala: é verdade, eu não vou na igreja. Se essa mente está falando que eu não vou receber nada, por que eu vou lá? Mas aquele crente que está forte, que está fortalecido, que ora, que busca, esse pensamento vem e ele fala: sai daqui, Satanás. Mesmo que eu não receba a bênção, mas eu vou lá adorar o Senhor. Porque ainda que ele não me dê nada, a salvação ele me deu lá na cruz do Calvário. Ainda que ele não me dê um carro zero, ainda que ele não me dê uma casa mobiliada, ainda que ele não me dê toda a riqueza desse mundo, eu vou lá adorar, porque ainda que ele não me dê nada, a salvação ele já me deu. Eu posso viver nessa vida como aquele mendigo chamado Lázaro, no capítulo 16, mas quando eu morrer, virá 2 anjos me buscar e me levará para o seio de Abraão, e lá eu viverei pelos séculos dos séculos. Porque eu vou viver como aquele rico que se vestia de trajes bons, que quando morreu, ele foi sepultado, e quando ele abriu os olhos, ele estava lá no inferno. Jesus falou: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perdendo assim a sua vida? Porque a homem é cabido morrer só uma vez, depois vem o juízo. Então a nossa vida nessa terra tem que ser centrada em falar assim: Senhor, eu sou fraco mesmo, eu não mereço nada. Senhor, eu estou aqui pela tua misericórdia, mas eu sei, pela Bíblia, por orar, que o Senhor está comigo. Eu estou fraco, mas o Senhor me fortalece. Eu estou perdendo a fé, mas a tua palavra e os hinos louvados me alegram. Aumenta a minha fé e a minha confiança. É palavra, é oração. Mas se nós não ora, se nós não busca, nós temos que orar, meus irmãos, com vontade, sem vontade, de pé, sentado, deitado, porque Deus ele contempla o coração, ele recebe aquilo que nós entregamos de perfeito. Mas Jesus veio a essa terra como homem e passou todo o que nós passa. Então ele sabe que às vezes a gente não vai sentir nada para orar. Mas mesmo assim: Senhor, eu estou aqui, não estou sentindo nada, eu estou aqui fraco, mas mesmo assim eu só vou adorar o Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela vestimenta, Senhor. Eu não estou sentindo nada, mas obrigado. Eu não estou aqui sentindo nada na tua presença do Espírito, mas obrigado. É o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas na oração, o que eu posso pedir? Aquela passagem que eu falei aos irmãos fala bem assim: Jesus falou: se vocês, sendo maus, conseguem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós temos, meus irmãos, na caminhada cristã, uma coisa importante a pedir ao Senhor. Eu não sei o que os irmãos pedem ao Senhor, o que os irmãos dobram o joelho e oram, eu não sei, mas Deus sabe. Mas o que eu posso dizer aos irmãos é:
peçam a presença do Espírito Santo. Porque é essa presença que vai nos conduzir àquela porta. É essa presença que vai nos conduzir a entrar aqui dentro. E adorar. E alegrar na presença do Senhor. Porque como eu já disse, eu não posso, meus irmãos, orar pelo meu irmão e falar: Senhor, meu irmão é pequeno, é criança, faça que ele tenha prazer de estar aqui. Se ele olhar para mim e eu dizer assim: não, é chato na igreja, eu já estou indo direto na igreja, vou começar a ir. Eu vou ficar perto dele e ficar murmurando e falar: meu Deus, vou lá de volta, vou chegar lá, o pastor vai falar para mim ficar na porta, para mim ficar no som. Eu quero só sentar aqui na tribuna e ficar escutando. Ele vai olhar para mim e falar assim: mas que exemplo eu estou dando para ele? Mas eu preciso falar: não, eu vou na igreja, ele não fica lá no portão. Eu vou ter que ter prazer de estar aqui. Porque a oração me faz isso, meus irmãos. Outra coisa, se eu oro, eu tenho que mostrar que a minha oração está sendo feita em mim. Imagine, meus irmãos, eu estou aqui orando: Senhor, me dê graça, Senhor, me abençoe, me usa. Mas depois eu mudo meu comportamento. Aí os irmãos vão olhar para mim e falar assim: mas como? Ele está orando aqui, mas ele não vive nada, ele está orando. Chama ele para orar, meu Deus, tem que parar de volta. Chama ele para evangelizar, meu Deus, evangelizar para quê? E se eu vou, eu fico murmurando ainda: meu Deus do céu, ô pastor, não entra naquela casa não, mas entra ali, não tem nada. Aí o pastor, todo feliz, desanima. Outra casa: pastor, não entra ali não. Aí passa algum desviado assim, eu viro as costas para ele. Que exemplo eu estou dando? Porque a oração, meus irmãos, ela tem que nos mudar a oração. Se eu estou vendo o irmão orando ali, ele está chorando, eu tenho que saber que a oração que ele está fazendo vai mudar ele. Vai mudar ele. Mas não que adianta, meus irmãos, nós orar, falar assim: Senhor, me ajuda a ser fiel, me ajuda a perseverar, me ajuda a fazer a tua obra. Se eu chego tarde na igreja, se eu chego tarde ali, como é que eu posso, meus irmãos, se apresentar diante do pastor aqui e falar: pastor, eu estou aqui para ser usado? Se eu chego tarde aqui, se o meu dever é chegar aqui cedo, eu chego tarde, que oração eu estou fazendo? Que oração? É a oração de todo que eu estou fazendo. A oração que eu faço me muda, não me transforma. Mas Jesus fala: se você orar, o Espírito Santo vai te transformar a cada dia, vai te fazer ficar na minha presença, vai te fazer ficar a fazer a minha obra. Porque, meus irmãos, o fardo é leve, mas é glorioso. A cruz é pesada, mas o final é glória. Por isso, meus irmãos, eu não posso me conformar com pessoas que não sentem prazer de estar aqui, que não sentem desejo de estar aqui. Eu não posso me conformar com isso. O que eu posso fazer é me mostrar que eu estou feliz aqui dentro, para que os irmãos possam olhar para mim e não procurar palavras falsas contra mim. Eu posso falar assim: meus irmãos, vamos chegar aqui cedo, 6 horas, é um exemplo. Mas eu chego aqui tarde, que exemplo eu estou dando aos irmãos? Se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou clamando ao Senhor: Senhor, me dê graça. Está entendendo, meus irmãos? Mas a oração nos transforma. A oração faz de nós uma coisa que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos examinar a cada momento. Outra coisa, versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardios para com eles. Deus é tardio, meus irmãos. Deus é tardio. Mas o tardio de Deus não é o nosso tardio. Eu estou orando 1 ano, 2 anos, 3 anos: Senhor, está tarde? Deus fala: não está tarde. No meu tempo vai acontecer. Senhor, parece que não acaba essa peleja que eu oro e a prova não vai embora, a vitória não chega, a luta não acaba, a minha despensa sempre vazia. Continue orando, continue buscando. Porque ele fala aqui: digo vós, que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra?
O tardio de Deus para nós, meus irmãos, nessa noite, é para provar a nossa fé. É para provar a minha e a tua fé. Persevera, meus irmãos. Persevera. Fique firme no clamor do Senhor. Não pense que a tua oração é esquecida diante de Deus. Não pense que você ora de madrugada, de manhã, de tarde, à noite, no culto, será esquecido. Não pense dessa forma. Porque eu posso, meus irmãos, contar aqui o testemunho, eu posso alegremente falar, porque a oração tem um efeito. Tem uma arma poderosa. Que se não acontecer com os irmãos ainda, pode crer que vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou alguma coisa aos irmãos, vai acontecer. Vai cumprir. Porque olha só, meus irmãos, uma coisa. Eu estava ali na outra igreja. E um dia eu orei, falei, Senhor, completa a minha alegria em Ti. Completa. Que alegria é essa? Traz meu pai para a igreja. Meu pai estava no mundo aí das trevas. E a cada dia estava assim, piorando cada dia mais. Mas eu orei, Senhor, me alegra. Completa a minha alegria no Senhor fazendo isso. Certo dia na igreja lá, nós estávamos lá, no final do culto, o pastor revelou, falou, tem um irmão aqui que está orando. Deus vai completar a tua alegria no Senhor. Eu levantei meu mão para ele. Passou, acho que 2 meses, se não estou enganado. Era para mim ter ido na igreja lá na sede, mas o carro estragou e eu vim para cá. Peguei eu, minha mãe e meu irmão na moto e viemos até aqui a igreja. Era o Alex que estava aqui ainda. Eu sentei ali atrás no último banco, minha mãe sentou para cá. De repente, na metade da pregação, apareceu meu pai na porta aqui, de regata, de bermuda, bêbado. Mas sentou ali e escutou a palavra. No final do culto, foi o dia daqui para provar. Ele falou assim: eu vou voltar para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas o bêbado, meus irmãos, quando ele fala alguma coisa, a gente não pode acreditar, porque ele pode mentir. E nós sabíamos que ele podia mentir, porque toda vez ele falava: olha, se eu chegar até o final do ano bem, eu volto para Jesus. Chega o final do ano, não aconteceu. Mas naquele dia, meus irmãos, Deus teve um encontro com ele. Amém. Ali na ponte do Rio do Meio, ele conta que uma luz apareceu para ele. E quando essa luz apareceu para ele, ele sentiu, ele teve uma visão. Mas mesmo assim ele continuou, chegou até aqui, aquele bar ali na esquina. Ele contou que chegou ali e ficou sentado na cadeira sozinho. Ninguém chegou perto dele para falar com ele. Pediu ali a cerveja para tomar. Ele disse que tomava a cerveja e não sentiu o gosto. Sentiu o gosto de amargo. Até então ele terminou de fazer aquilo lá e veio para cá. Quando ele veio para cá, ele ficou sentado, escutando o Alex pregar aqui. E no final do culto, ele falou bem assim, que ia voltar para a igreja. Chegou em casa, meus irmãos, ele tirou a camiseta, mas de repente ele falou de volta: não, eu vou botar a camiseta porque eu estou com temor. E começou a ligar para os irmãos dele, falando: olha, eu vou voltar para Cristo. Mas mesmo assim, nós com fé, acreditando, mesmo assim desconfiando. Mas no dia seguinte, mas era domingo, no dia seguinte ele ficou o dia inteiro calado. O dia inteiro calado. Terça-feira também, o dia inteiro calado. Aí no final, para ir no culto, chegou um amigo dele lá em casa. Eu falei: é agora, que ele vai voltar a beber de volta, que ele vai. Que isso que ele falou era só mentira. Aí eu peguei, me arrumei, peguei a moto e fui para a igreja. Era 7h10 e ele chegou lá. Sentou no banco e ficou o culto inteiro. No final do culto, o pastor falou: o irmão quer aceitar Cristo? Ele foi lá e aceitou Cristo. E está até hoje. Então a perseverança, a oração, ele tem uma arma poderosa. Ele tem uma arma que o diabo não quer que você tenha. Porque ele vai todo dia: olha, você não vai receber, você não vai alcançar. Desista disso, desista, você não vai alcançar a tua oração. Mas continue orando. Deus, ele não vê o meu homem, ele vê o teu coração. Não aconteceu nada, continue orando. Não aconteceu nada, o céu está de bronze, o céu não abre, continue orando. Por quê? Porque na tua oração
que o testemunho vai ser contado. E ele vai ser para a glória de Deus. Amém. Deus quer isso, meus irmãos, o testemunho para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, que às vezes a gente ora e não aconteceu ainda. Mas quando acontecer, meus irmãos, você vai cantar o hino da vitória. Você vai falar: Senhor, valeu a pena perseverar, valeu a pena confiar. Imagine Abraão, meus irmãos, o que ele passou pela sua fé, pela sua confiança, alcançou a ser chamado de pai da fé, a ser alcançado, a ser chamado o homem da confiança, que ouviu a voz de Deus, que está lá agora no paraíso, porque ele confiou no Senhor, ele perseverou no Senhor, acreditou no Senhor. E hoje, para mim e para você, essa oração não muda. Mas você precisa confiar, perseverar, continuar avançando, crendo, confiando, derrubando as barreiras, desmanchando as mentiras. E como você vai fazer isso, meus irmãos? Orando. Ore, busque, clame, porque a palavra, meus irmãos, ela não mente. A palavra ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é poderosa. Se a palavra diz ore, ore. Se a palavra diz clame, clame. Se ela diz busque, busque. Porque a vitória é certa para mim e para você, para nós essa noite. Você não está aqui à toa. Essa palavra aqui não está sendo falada à toa. Deus falou: essa palavra ela vai descer e ela vai frutificar. Não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz. Mas você precisa orar, clamar. É um culto de oração, é um culto de ensino. Aí está o ensino. Ore, busque, clame, porque diz a palavra: digo vós que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, ele vier, ele se levantar para abençoar você, ele precisa ver que tem fé a ele. Ele precisa ver no teu coração fé. Porque você busca, Deus trabalha. Mas no final, para ele lançar a bênção para você, ele precisa ver a tua fé. E como está a tua fé nessa noite? Como está a tua esperança nessa noite? Como está hoje o teu coração diante da presença do Senhor? O que você tem buscado? O que você tem clamado nessa noite? Deus vai responder. Se você veio aqui com esse propósito, você vai alcançar a bênção. Se você veio aqui com essa bênção, esse propósito, Ele vai te abençoar. Mas você precisa orar. A oração vai te ajudar, meus irmãos. A oração vai te ajudar. Não pensa que o irmão está falando coisa com coisa. O irmão está falando aqui falácias, coisas normais. Não, eu estou falando da palavra de Deus. E estou testemunhando o que aconteceu na minha vida, na minha casa. Na próxima vez que eu estiver pregando aqui, eu vou falar a outra bênção que eu recebi do Senhor. Mas os irmãos já devem saber. Isso foi por oração, meus irmãos. Isso foi por oração. Porque às vezes, meus irmãos, há coisas que só a oração vai nos dar. Às vezes fala assim, que nós queremos ter dinheiro, é só trabalhar. Não é verdade? A gente quer ter um carro do ano, quer ter um carro, uma casa, uma moto, é só trabalhar. Mas uma coisa é certa: Deus vai nos dar aquilo que mais precisamos. E o que nós precisamos nessa noite? O nosso corpo, ele é centrado de alimento para se movimentar, para ficar de pé. Porque imagina, nós estamos aqui sem comer, a gente vai cair, vai estar fraco o nosso corpo. Mas o importante para nós também é o espiritual. E como nós alimentamos o espiritual? Com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, ouvindo a oração, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, ela vai nos fortalecer e vai nos ajudar.
Mas basta-nos nós nessa noite nos comportar da maneira a qual o Senhor nos olhe e fale: eu estou vendo em você algo que eu vou trabalhar, que eu vou operar para a glória do meu nome, para louvor do meu santo nome. E isso, meus irmãos, alcançamos apenas com oração, apenas na súplica ao Senhor, para que Ele venha olhar para mim e para você e dizer assim: meu servo, minha serva, você passou essa luta, passou essa prova, mas perseverou em me adorar, perseverou em orar, perseverou em fazer a minha vontade. Receba a bênção, receba a vitória. O pastor contou na sede o testemunho que ele foi numa casa de uma irmã com câncer. Ele chegou diante do portão e ouviu aquela irmã louvar ao Senhor.